Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Eco Maringá. Há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Clínica de Pediatria Doutora Marielle Wolters. O carinho, atenção e eficiência que seus filhos merecem. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar com vocês as boas informações de saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre a esteatose hepática, popular fígado gorduroso, e também a temida disfunção erétil. Meu primeiro convidado já está por aqui, é o médico hepatologista Écio Nascimento, com quem eu converso daqui um pouquinho, depois da nossa vinheta. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Problema de postura, dores nos pés, nos joelhos e nas articulações. Essas são algumas das consequências da pisada torta, uma desordem que afeta adultos, crianças e adolescentes. O Dr. Gabriel Martins é especialista no assunto. Com foco no público infantil, ele utiliza a baropodometria, um exame minucioso que avalia o tipo de pisada e como está a distribuição de pressão nos pés e no corpo, para depois prescrever o melhor tratamento. Quer se cuidar? Ligue já! 449-9164-6766. Dr. Gabriel Costa Martins. Bela Pedra, transformando ambientes, realizando sonhos. Ampla variedade de plaquetas e tijolos decorativos, pedras naturais nacionais e importadas, revestimentos cimentícios, linha completa de vasos e cobogós, materiais para paisagismo, atendimento de qualidade e estoque à pronta entrega. Bela Pedra, Avenida Brasil, 6.670, Maringá Velho. Fone Whats 44 98403 7760. Olá, eu sou a doutora Larissa Maciel, especialista em cuidar da sua beleza, e venho convidar você a conhecer a minha clínica, Maciel Harmony de Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Estamos de volta aqui para a nossa primeira entrevista e vamos ver na prática o que é o fígado gorduroso e principalmente as formas de prevenir. É um prazer recebê-lo aqui no Mídia e Saúde. Bom dia a todos. Quando se fala em fígado gorduroso, a primeira impressão que se dá é o órgão revestido por gordura. É mais ou menos isso aí ou não tem nada a ver essa? Não tem. Essa é uma pergunta comum no consultório. O paciente chega lá achando que o fígado gorduroso é como se fosse uma picanha, né? Uma gordura em cima e embaixo uma carne. Não é nada disso. Na verdade, o fígado ele fica gorduroso por inteiro, né? E ele adquire uma consistência diferente. Mas você não vai enxergar a gordura dentro dele. Só agora uma questão. Eu me lembro, quando criança, adolescência, num passado não muito distante, parece que não existiam certas doenças ou não eram diagnosticadas. Enfim, o fígado gorduroso é uma doença da vida moderna? Tem uma relação com hábitos? Como que você vê essa questão? É uma boa pergunta, porque hoje em dia nós temos o avanço da medicina, a gente tem facilidade em exames de imagem, exames laboratoriais, as pessoas procuram mais o médico, né? Então a gente faz diagnóstico com mais frequência, mas é uma doença que sempre aconteceu, né? Nós temos hoje idosos aí na faixa de 90 anos que têm a doença relacionada ao fígado gorduroso e ela na verdade aconteceu há 40 anos atrás, né? Então isso sempre existiu. Mas é lógico que com o aumento da obesidade no mundo e o sedentarismo, isso realmente aumentou bastante. E isso não é bom. Não é bom, né? A primeira impressão, quando se fala em fígado gorduroso, é que é o consumo excessivo. Eu, particularmente, penso assim, estou comendo muita gordura, uma costelinha, adoro uma costelinha, uma gordurinha, uma bisteca, como você falou, uma picanha. Mas a gordura no fígado está ligada só a essa questão?
Ou tem outros alimentos Não. que provocam a gordura no fígado? Isso. Então é bom a gente lembrar o seguinte, né? A gordura que existe no fígado, ela não vem da alimentação. Ela é fabricada no fígado. Então, quando você ingere os 3 grandes constituintes, carboidrato, proteína e gordura, geralmente essa gordura é uma gordura saturada, de ácidos graxos longos. Não vai para o fígado. Ela é absorvida no intestino, cai direto na circulação sanguínea e os órgãos vão ocupar ela. Só que a gente não come só gordura. A gente come a proteína, carne, leite e ovos, e nós comemos carboidrato, que é o grande vilão. Ele tem mais de 50% da nossa dieta. Quando isso cai no fígado, se a leitura metabólica ali que for feita foi de que eu não estou gastando energia, esse excedente vai ser transformado em gordura. Então aquela gordura que você vê, a esteatose hepática, grande parte dela vem da transformação que o fígado faz. Ele transforma o carboidrato em gordura, transforma a proteína em gordura, acumula no próprio fígado e o excedente é exportado e vai acumulando peso. Então, o fígado gorduroso, ele é um estralo para, olha, eu passei do meu limite. Ele já é a hora de você rever alguns conceitos. Ele é um alerta. Tá, em outras palavras, então não é, ao contrário do que a gente pensa, a gente que eu digo, os leigos, né? Não é apenas a gordura que provoca o fígado gorduroso, né? Oécio, agora, em termos de consequências, foi constatado lá que uma pessoa é portadora do fígado gorduroso. Quais são as consequências desse problema para a vida da pessoa? Então, a principal consequência do fígado gorduroso é que a pessoa, para chegar nesse ponto, ela mudou bastante seus hábitos de vida. E a depender da sua carga genética, da sua história familiar, ela vai desenvolver alguns problemas. Então, hoje a gente foca muito na síndrome metabólica, que é um conjunto de achados que, se o paciente tiver, ele vai ter um risco aumentado de doença vascular. Não é tanto no fígado. Então, na verdade, o fígado gorduroso ele já é um fator de risco, junto com essa síndrome metabólica, de doença cardíaca, um infarto, uma insuficiência cardíaca, um AVC, uma oclusão arterial no membro, no rim. E a exceção é esse fígado gorduroso evoluir com uma inflamação e caminhar para a cirrose. Mas o grande problema, então, do fígado gorduroso é esse. Quer dizer, o paciente tem o fígado gorduroso, apresenta síndrome metabólica e vai fazer essa disfunção dos outros órgãos. Essa síndrome metabólica é muito simples. São 5 fatores. É hipertensão arterial, é a dislipidemia, é o triglicerídeo alto, o HDL, que é o bom colesterol baixo, a presença do diabetes ou uma resistência insulínica e a cintura. Então, se você aumentou a sua cintura, 88 centímetros para mulher, 96 para homem, você já tem gordura visceral acumulada. Desses 5, se você tiver 3, você tem a síndrome metabólica. Com o fígado gorduroso, então você tem que já ficar bem alerta para a doença. Entendi. Tá? O fígado gorduroso, ele causa algum tipo de sintoma? Dor, por exemplo? Dificilmente o paciente terá algum sintoma. Dificilmente. O que acontece é que o paciente ele está acima do peso, geralmente, ele tem resistência insulínica, ou ele está hipertenso, ou ele tem uma glicemia um pouco elevada, e ele passa a apresentar sintomas diversos. Uma tontura, ele pode ter doença de refluxo, né? Estomacal, então ele pode sentir que tem uma boca amarga, e ele relaciona isso ao fígado. Na verdade, isso não é sintoma de fígado nenhum. Eu queria que você falasse sobre os tratamentos, ou tratamento, mas antes deixa eu falar um pouquinho de um produto aqui. Tá? Aguenta aí, não se aveste não, tá? Se é novo, você pode esperar. Eu quero me dirigir a você, que sente dores em diversas partes do corpo, principalmente nas articulações. A Galen, farmácia de manipulação de Maringá, criou esse produto. Tá? É o colágeno tipo 2, para quem tem esse problema. Esse produto fortalece as articulações e promove alívio para as dores. Tá bom, pessoal? Então, para quem tem esses problemas, procure a Galen, tá bom? E tem acesso a esse produto aqui. Tá? Na sequência, para facilitar para vocês, nós vamos rodar o VT da Galen
para vocês obterem mais informações e o contato dessa farmácia. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Voltando agora a essa questão dos tratamentos, como que se faz? Quais são os protocolos para tratar o fígado gorduroso? Bom, Deri, então, se o paciente chegou nessa condição, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é mudar hábitos de vida. Né? Então, a perda de peso, a atividade física, ela vai fazer parte do tratamento desse paciente. E aí nós vamos focar naqueles 5 fatores da síndrome metabólica. O mais importante deles é o controle da resistência insulínica. Então, a hiperinsulinemia, mesmo com glicose normal, às vezes o paciente ele chega lá e fala, não, mas eu não tenho diabetes, minha glicose é 80, mas ele tem uma resistência insulínica muito grande. E é isso que vai perpetuar o processo inflamatório. Então, a base assim, para o fígado gorduroso, que está em sofrimento, é o controle da resistência insulínica. Existe medicamento específico para isso. Não são todos os pacientes que precisam utilizar, são só alguns tipos de pacientes. E depois controlar o restante, né? Controle da pressão arterial, controle da dislipidemia e assim vai. Então o tratamento se baseia nesses 5 pilares aqui. Entendi. Bom, pelo que eu entendi, então o fígado gorduroso é uma doença silenciosa, é isso? Sem dúvida. Então isso aí, de certa forma, dificulta o diagnóstico? Quando se constata o fígado gorduroso, é casualmente no exame de rotina? Como é que é? Exatamente. Qualquer especialidade médica, um ginecologista, por exemplo, está lá fazendo um check-up da mulher, ele pede geralmente um ultrassom de abdômen. E aí nesse ultrassom de abdômen aparece lá o fígado com esteatose. Aí você tem que avaliar até quando isso é realmente importante. Tá, né? A gente fala em fígado gorduroso, então a gente já tem uma associação de pessoas gordas, necessariamente ou não? Não. Existem pessoas magras que podem ser portadoras do fígado gorduroso? Pode acontecer. Você pode ter pessoas magras que têm fígado gorduroso. Essa esteatose, geralmente o ultrassonografista classifica ela em leve, moderada ou acentuada. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. A maioria das pessoas vem assustada porque a esteatose é acentuada, tipo 3. Nem sempre isso é uma gravidade. Às vezes aquela tipo 1 está causando muito mais mal para a pessoa do que uma tipo 3, por exemplo. Então não é a graduação da esteatose que mostra a gravidade da doença. Então nós temos pessoas magras que não têm aquele índice de massa corporal elevado, que se pode classificar como obeso. Ele pode estar simplesmente no sobrepeso. E ele ter já uma disfunção bastante grave. Então, cada caso é um caso, não deixa de ser assim na medicina, né? Com relação à incidência, eu não sei se existem estatísticas, mas você como hepatologista, tua área é especificamente a questão do fígado, não é? O índice é alto de pessoas portadoras desse problema, Écio? Olha, essa é uma boa pergunta, porque a gente participa de grupos de... Dentro da medicina você tem várias áreas de discussão, né? E recentemente a gente estava participando de um grupo de obesidade mórbida, de novos métodos para tratamento, né? De redução de estômago, etc. Por que tem vários tipos de tratamento para obesidade mórbida, né? Porque a demanda é muito grande. Então, por mais que se façam campanhas, por mais que evolua o tempo, por mais que as pessoas tornem-se conscientes, maior é o número de pessoas com obesidade. Então você cresce o número de técnicas para tentar melhorar a saúde do paciente. Então, assim, é alarmante os dados, né? Por exemplo, no Brasil a gente não tem dados muito específicos relacionados ao IBGE, mas o americano já é mais de 50% da população é obeso mesmo, não é sobrepeso, está na obesidade. E o Brasil deve ser próximo disso. Então a gente tem a obesidade e a disfunção hepática nas diferentes classes, né? A classe considerada de baixa renda, média renda e alta renda, a gente vai encontrar as mesmas características. Com certeza. É
é uma consequência da vida moderna mesmo. Tá certo. Écio, com certeza existem muitas coisas ainda para a gente explorar dentro dessa temática, mas vamos deixar para outra ocasião. Já fica aqui o convite, tá? Para você participar aí do programa Mídia e Saúde na TV. Participaremos. E certamente, você até citou uma doença, aí você falou da cirrose, né? Da cirrose hepática, né? E a gente pode, num outro momento, até falar sobre esse tema. Podemos falar, sem dúvida. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela participação. Bom dia a todos, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, vamos conversar com o urologista sobre a disfunção erétil, a popular impotência sexual. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Programa Mídia e Saúde na TV. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco. O Dr. Maurício já está por aqui. Vamos ver as principais informações desse problema tão temido pelos homens. Quer dizer, pelos homens e pelas mulheres também, né? Porque afinal existe uma repercussão sobre a vida das mulheres, né? Dr. Maurício, seja bem-vindo ao programa Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Eri. Prazer enorme estar aqui com você, com a tua audiência aí. Se a gente puder ser útil, vamos conversar bastante. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Doutor, no passado não muito distante, eu lembro, uma das primeiras reportagens que eu fiz, o termo que se usava era impotência sexual. Né? Hoje se usa disfunção erétil. Essa mudança, o que significa? A disfunção é um termo mais abrangente? Por que houve essa... Nem sei exatamente se é uma mudança, mas hoje se fala muito sobre disfunção erétil, né? Certo. É assim, na verdade... Impotência é um termo mais popular, né? Disfunção erétil seria um termo um pouco mais técnico, mas basicamente é a falta de qualidade, né, desse órgão genital masculino, de ter uma ereção satisfatória, né, para que tenha condição de ter um intercurso sexual satisfatório. Né? Então, na verdade, os termos são semelhantes, né? O que é importante salientar é a prevalência disso na população, que é extremamente comum. Você já pode, casos na segunda, terceira década, pacientes com 20, 30 anos, 40 anos, que já apresentam esse problema. Então tem, assim, basicamente, o que a gente precisa saber? A partir de 40 anos, 40% pode ter. 50 anos, 50% pode ter. E aí vai aumentando com a idade. Então veja como realmente é algo muito comum que afeta muito a qualidade de vida dos homens. E mulheres também, do casal. Com certeza. Doutor, o tema, embora seja bastante difundido, e todo mundo sabe que a vida sexual é um dos pilares da vida do ser humano de uma forma geral. Perfeito. No entanto, existe ainda um certo preconceito, uma certa dificuldade de falar e, por consequência, de buscar também ajuda, né, doutor? Sim, existe. Infelizmente, porque isso impacta diretamente na vida, na saúde do homem, né, e do casal. Né? Realmente, a relação sexual faz parte da vida do casal. Né? Assim como se alimentar, né, cuidar dos filhos, tem que ter uma vida sexual que seja satisfatória, né, entre o casal, que isso traz benefícios para a saúde, felicidade, melhor da autoestima, né, vários benefícios já comprovados cientificamente. Na verdade é uma necessidade fisiológica, né? Sem dúvida, necessidade fisiológica que não deve ser deixada de lado, negligenciada,
porque existem vários outros aspectos negativos, né, na ausência dessa vida sexual ativa dentro do casal, que podem acontecer, né, sintomas de depressão, ansiedade, né, então realmente é importante demais esse tema. Ao contrário de, eu não sei dizer exatamente qual o tempo, mas a gente sabe que existia um período, um tempo atrás, que não existia tantos tratamentos como existem hoje. Inclusive pessoas que tomavam determinado medicamento que deixava a pessoa com problema de disfunção erétil e estava fadada a viver com aquele problema a vida inteira, né, doutor? Exatamente. Como que você vê hoje com relação a tratamento? Realmente houve uma evolução? Existem várias formas de se tratar a disfunção erétil? Sim. É até engraçado como surgiu o primeiro medicamento via oral para isso. Foi em 1994, que aquela empresa farmacêutica grande, a Pfizer, ela estava usando para tratamento de arritmia, um comprimido entre os pacientes que tinham arritmia, um problema cardíaco, e notou que esses pacientes começaram a melhorar a parte sexual, a parte da ereção. E era um vasodilatador, que é a sildenafila. Então, desde 1994 começou isso, em 97 o FDA, que é o órgão sanitário que cuida das drogas nos Estados Unidos, depois a Anvisa, no mesmo ano, em 1997, protocolou isso e confirmou que tinha benefício para a saúde do homem e começou a ser usado na população no mundo todo, né? Então isso é algo talvez recente, 97, né? Antes disso você não tinha um tratamento via oral satisfatório, né? Já existiam algumas injeções que se usa no pênis, no órgão genital masculino, existia algum tratamento já com prótese peniana, mas o via oral, que catapultou esse tratamento da disfunção erétil, surgiu na década de 90, final da década de 90. Então, um benefício muito grande para os homens. Então, hoje, se a gente for analisar uma pessoa que tem esse problema, ele pode contar, independente do nível, não sei se existe classificação também diante do problema, mas ele pode contar com diversos recursos, né, doutor? Você falou do uso do medicamento via oral, mas existem outras formas também, né? Exatamente. Então, assim, a gente comentou, a prevalência alta, a partir dos 50 anos, 50% da população tem níveis leve, moderado e grave. 60 anos, 60%, 70 anos, 70%, 80 anos, 80% vai ter um nível de disfunção erétil. Ou seja, é realmente comum, né? E quais são os tratamentos? O primeiro tratamento que a gente usa são os medicamentos via oral, né? Dentre eles o precursor que é a sildenafila, que é o antigo Viagra, né? O famoso Viagra, e hoje muito usado é a tadalafila, medicações via oral, né? Que são vasodilatadores, facilitam a ereção, facilitadores da ereção, né? A gente tem que entender o órgão genital masculino como um vaso sanguíneo, que ele precisa se encher de sangue para ter essa capacidade de rigidez axial para ter a intercurso sexual. Então, esses são facilitadores da ereção que ajudam bastante. Mas alguns pacientes, cerca de 30%, falham nesse tratamento. De 70% tem sucesso, 30% falha. E entre os diabéticos, mais de 40% falham. Nessa falha, qual que é o tratamento de segunda linha que pode ser usado? As injeções penianas. Tá? São injeções, autoinjeções. O próprio paciente, através de um líquido, de uma seringa bem fininha, ele injeta no próprio órgão genital, ele ou a parceria, né, homem e mulher, e você consegue ter uma ereção satisfatória de cerca de 30 minutos a 1 hora. Tá? E na falha desse tratamento injetável, existe também uma terceira linha de tratamento, que seria uma luz no fim do túnel, que seria a prótese peniana. Tá? Existem que são um tratamento definitivo. Se você não deu certo o tratamento com a prótese, por algum motivo, uma infecção, ou o paciente não gostou, se você retira a prótese, ele nunca mais terá capacidade erétil, né? Porque foi destruído os corpos cavernosos, são os 2 cilindros que se enchem de sangue. Então, na falha da prótese, ou coloque outra, ou realmente não terá sucesso mais. Então, tem que ser bem definido entre o paciente e o médico se vai optar por essa terceira linha de tratamento. Doutor, então, em outras palavras, o tipo de tratamento depende também do problema, do nível e no grau do problema do paciente, né? Exatamente, Deri. Por exemplo, tem pacientes que têm um senhor de 70, 80 anos, diabético, ele já tem uma doença de base que tem uma calcificação das artérias do corpo. E o pênis, como eu falei, o órgão genital masculino, ele é um vaso sanguíneo. Se tem calcificação nas artérias, as finas artérias que levam sangue ao órgão genital masculino, elas podem calcificar e às vezes não chega sangue de forma adequada. Então esse paciente não tem sucesso muitas vezes nem com a medicação, nem com a injeção. E recorre-se à prótese. Tá? E também, a gente estava comentando nos bastidores aqui,
não tem uma idade específica, mas geralmente conforme mais idade, mais propenso a colocar. Mas teve pacientes jovens já. Eu coloquei prótese paciente de 50 anos de idade. Nossa, novo, né? Novo. Doutor, existem causas definidas para o problema da disfunção erétil? Sim. Geralmente, antes dos 40 anos, é mais comum a causa psicogênica, tá? Pacientes, às vezes, com ansiedade, não conseguem relaxar direito. Então, seria essa parte da cabeça, né? A gente tem que entender a ereção. O emocional. O emocional. A ereção é um processo complexo. Você tem que ter uma erotização, né, com a parceira, né, os 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, tato, aguçarem-se isso para liberar um neurotransmissor cerebral, né, que é um mensageiro que é chamado óxido nítrico, que ele vai entrar em contato no teu corpo e liberar substâncias no órgão genital masculino para que tenha ereção. Então, esse processo é complexo. Se você não tiver um relaxamento, uma tranquilidade entre as 4 paredes, você vai ter isso comprometido, tá? Então, não é somente algo que eu comentei. Então, psicogênico até os 40 anos de idade. Acima dos 40 anos vem algumas causas também orgânicas, são causas mistas. Então, parte psicogênica, psicológica, emocional, mais causas orgânicas, como que eu comentei de um paciente diabético, que teria essa dificuldade por conta de algo orgânico, algo físico, anatômico dele. Tá? Doutor, um comportamento bastante inadequado, inclusive vocês orientam muito para não fazer isso, mas Sim. que é notória a automedicação. E no tocante à disfunção erétil, a gente percebe que não é diferente. Pessoas compram indiscriminadamente, inclusive jovens. Quais são as consequências, os riscos que uma pessoa que usa de uma forma recorrente medicamentos para disfunção erétil pode correr sem a orientação médica? É uma boa pergunta. Sabe o que tem acontecido muito? Homens, para aumentar a performance na academia, usam esses vasodilatadores, como a tadalafila. Então, o que isso pode causar? São homens jovens, 30, 40 anos, que não teriam necessidade de usar a tadalafila. E isso, indiretamente, vai melhorar a performance sexual dele, né? Ele vai ter ereções mais rígidas. E a partir do momento que ele não usar a medicação, ele vai ter uma dependência psicológica. Ele não vai ter aquela performance boa que ele estava acostumado durante o ato e ele pode sentir falta e pode falhar na hora da relação. Você entendeu? Então, esse uso indiscriminado deve ser evitado, sim, né? Então, quem estiver ouvindo a gente, uso de academia para fazer uma vasodilatação, melhorar a vascularização muscular, pode, no futuro, ter um déficit, um impacto na qualidade de vida sexual desse homem. Entendi. Além dos fatores que você já citou com relação às causas, existem linhas de determinados medicamentos que podem interferir na boa performance sexual? Existem. Alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos, medicamentos... hipertensão, por exemplo. Hipertensão, algumas classes de medicações para antihipertensivos podem afetar, sim, na disfunção erétil. Tem algumas classes mais novas que não afetam, tá? Então tem que ser discutido bem isso entre o cardiologista, o urologista e o paciente. Medicações para antidepressivas, anticonvulsivantes, algumas pacientes têm epilepsia, doenças neurológicas também podem afetar negativamente na relação sexual. Então isso tem que ser discutido também na hora, né, na abordagem, né, dentro do consultório, essa anamnese com o paciente, quais medicações que ele usa, né? Avaliar tudo isso é muito importante. Hábitos de vida não saudáveis, isso é muito importante, né? O que a gente tem que fazer? Combater o sedentarismo, né? O paciente tem que estar ativo com muita frequência, ele tem que ter uma atividade física regular, 2, 3, 4 vezes por semana. Isso melhora muito também a qualidade sexual, né? Combater o sedentarismo, combater a obesidade, o sobrepeso, né? Então isso ajuda demais. Por exemplo, déficit também de testosterona, que a gente acompanha isso, a gente sabe que 25% da população, 1/4 da população masculina pode ter esse déficit de testosterona. Isso vai acontecer ao longo da vida dos homens. É uma falha na produção endógena da testosterona dos testículos. E o que naturalmente pode melhorar isso? Hábitos de vida saudáveis. Às vezes exercício de perna, que esse músculo da coxa, o músculo quadríceps, exercícios de perna podem melhorar essa produção endógena de testosterona, podem impactar positivamente na relação sexual também. Que você comentou do exercício físico, né? Porque na verdade a ereção, a vida sexual, ela tem uma ligação direta com a circulação, né? Direta. Então isso significa que se a pessoa se exercita, ele tem uma probabilidade de trabalhar preventivamente, né, doutor? Perfeito. Essa relação é direta, deve ser sempre estimulado, bastante. Tá certo. Doutor Maurício, o tema é muito vasto e certamente nós ficaríamos aqui horas e horas conversando, né? Mas como o nosso tempo também já está terminando, eu agradeço a tua participação e já fica o convite para um outro momento, quem sabe até falar sobre reposição de
de testosterona, né? Muitas pessoas têm esse problema, né? É um ótimo assunto. E é um prazer enorme, fico muito feliz de estar aqui, gosto muito de você, a gente tem uma amizade antiga e um prazer, quando a gente puder contribuir, eu estou à disposição. Tá certo. É isso aí, doutor, um grande abraço e mais uma vez obrigado, tá? Obrigado. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa, está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal, Programa Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.